Nós não somos uma unidade justa e perfeita porque precisamos muito de vocês. E esse trabalho já tem bodas de prata. Para quem é mais antigo aí, de cabelinho branco, já sabe que desde a APESP nós temos aí acumulado umas 200 horas de voo, praticamente tentando fazer esse trabalho. Há 21 anos atrás, nós fizemos uma reunião na Libras, no qual fiz parte. Nós tínhamos 96 pilotos decidindo o P-Space para Laranjeiras, Paraty e Angra. O trabalho foi feito com muitos colegas, se eu for citar nomes eu vou errar, então muitos colegas cedendo a aeronave e fazendo o trabalho junto com o pessoal do DPV na época e DCE. O pessoal de Laranjeiras, eles convocaram a reunião dos condôminos proprietários de helicóptero e há 15 anos atrás eles trouxeram a empresa canadense e fizeram o P-Space, entregaram tudo pronto para o DCE e a informação que nós temos que não foi viabilizado por questões internas do DCE que nós não soubemos. E hoje nós estamos aqui e temos que agradecer essa nova geração que trabalhou nesse projeto. Temos que agradecer as autoridades do DCE, em nome do brigadeiro Bertolino, o coronel Cicasso, que é da MPV, nosso tenente Renault, que vai fazer uma explanação para nós aqui, e agradecer a todos vocês associados, porque o trabalho de hoje vem coroar, como eu acabei de falar anteriormente, 25 anos de batalha. E esses 25 anos de batalha, doravante, vocês vão ser os responsáveis pela conduta profissional de mantê-lo. Essa manutenção do que nós conseguimos depende exclusivamente de vocês, porque nada se consegue sem disciplina, porque nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Para ter progresso tem que ter ordem, para ter ordem tem que ter disciplina, e a disciplina é a nossa ferramenta fundamental para a segurança de voo. A nossa trilogia, o homem, a máquina e o meio, tem que ser sempre o mais justa possível e perfeita, porque vocês são o ferramental de mantenimento do que nós conseguimos até hoje. Isso é um trabalho de todos nós, não é um trabalho individual, ok? Eu tenho a agradecer a vocês. Vou chamar aqui o nosso palestrante, por favor. Bom, boa noite, pessoal. Como o Cross falou, e se a gente fosse falar qualquer coisa aqui para agradecer o pessoal que tem a ver ou participou da criação e da luta pelo PINS, vai faltar, a gente pode esquecer o nome de alguém. Então isso já vem há muito tempo, é uma conquista muito grande. Complementando o que o Cross disse, muita gente às vezes fala, né, pô, a nossa aviação está muito aquém do que a gente vê lá fora, do que a gente tem, só que eu posso garantir para vocês que hoje, o que a gente já tem de controle de espaço aéreo, com os nossos corredores e tudo mais, já é uma realidade que você não vê em outros lugares do mundo. E quando a gente fala do Point in Space, que finalmente a gente conseguiu, eu acho que esse é um primeiro passo, a gente está conseguindo para 2 localidades, mas sem dúvida isso vai abrir a porta para procedimentos para muitos outros lugares, eu tenho certeza disso. O Coronel Cicasso, o Tenente Geral, o pessoal todo do SRPV está muito empenhado em ajudar a gente, mas eu acho que a conquista do PINS leva a nossa aviação de helicópteros para um patamar que a gente só vê em outros países muito desenvolvidos. A gente vai ver Point in Space em Londres, acho que em Nova York tem alguns, pessoal da offshore, Mar do Norte. Então São Paulo está realmente um nível acima quando a gente vai falar da aviação de helicópteros. Então, dando prosseguimento aqui, a gente fez um roteiro, logicamente aqui Point in Space, procedimento PINS, né? A gente fala PINS, mas o significado é Point in Space, agradecendo o DCEA e o SRPV. E o nosso roteiro, pode ir passando direto, eu te aviso. O que é o procedimento PINS, basicamente, as características e condições, como ele funciona, procedimentos gerais e a regulamentação, volta aqui que ficou mais rápido, e os exemplos, e exemplos de situações que a gente
gente vai ver e que podem surgir as dúvidas de como que a gente vai usar e o que a gente deve fazer. Pessoal, principalmente o que é o procedimento, e aí eu acho que é o que o Cross falou e a gente tem que defender isso com toda a força. O Point in Space é um procedimento de chegada ou saída de instrumento, único e exclusivamente desenvolvido para helicópteros. Quando essas cartas rodarem aí nos grupos, a gente imagina o que vai acontecer. Então nós estamos falando que a gente tem procedimento de aproximação agora para Angra, para Santos, balizado, com segurança, e a gente pode imaginar o que isso vai acarretar nos outros grupos. E como o Cross falou, é nossa responsabilidade defender e tentar conscientizar o pessoal que é um procedimento exclusivo para helicópteros. Quando for falar de procedimentos gerais, a questão de velocidade, razão de subida, razão de descida, que o Divaldo vai falar para vocês, que a gente vai ver que aeronaves de asa fixa não vão conseguir cumprir. Algumas até podem, mas vocês imaginam um helicóptero aproximando a 90 nós e vindo um Jara, um avião de alta performance, ou não tão grande, mas que complica um pouco para a gente coordenar. Então é um procedimento exclusivo de helicópteros. Não é tão novo aqui, vocês viram, tem uma AEC de A5018, faz praticamente um ano, já vinha balizando o desenvolvimento do PINS, principalmente para as operações offshore, mas é o que nós usamos para produzir aqui também o de Angra e Santos. Então, é um procedimento exclusivo para helicópteros. Todo procedimento Point in Space ele vai iniciar ou terminar com um segmento visual. Nunca a gente vai sair em instrumento ou chegar em instrumento. Você vai sair de um heliponto ou de um aeroporto visual até um certo ponto, e aí sim você entra em instrumento, em roda de instrumento, você vai fazer uma descida de instrumento e a partir daquele ponto você prossegue visual. Ou seja, todo o procedimento Point in Space inicia ou termina com segmento de voo visual. Outra coisa importante, são os requisitos de navegação RNAV1, RNP1, RNP Approach. Para a gente lembrar o que isso quer dizer, RNAV1, RNP1 basicamente são a navegação PBM, onde você tem até uma milha, né, de tolerância. RNAV1 e RNP Approach normalmente utilizadas nas rotas oceânicas e terminais, e principalmente o RNP Approach, que a sua aeronave tem que estar capaz de realizar isso. Você vai ter até 0,3 milhas nas aproximações de tolerância e de precisão. Lembrando que para isso, pessoal, é fundamental, lembrem daquele documento que quem está voando instrumento, quem está voando de turbina, precisa ter a bordo, que é aquela carta que oficina, o antigo LOA, uma espécie de um LOA, indicando que a tua aeronave está capacitada a fazer isso. Você pode pedir na sua oficina, é o formulário F900 76. Então, peça para a sua oficina fazer isso, eles vão dar lá, você pode fazer RNAV1, RNAV5, RNP1, RNP Approach, para que você tenha isso a bordo da sua aeronave. E principalmente, outra coisa importante, quando vocês forem fazer revalidação da carteira, do cheque, ANAC e IFR, solicitem também para que seja feito um RNAV e lancem isso no livro de bordo. Isso confirma que você está realizando, vamos dizer, constantemente, você tem a experiência recente de ter realizado um procedimento RNAV. Tá? Obrigatório receptor GNS GPS com essas capacidades que a gente falou. Então, RNAV1, RNP1 e RNP Approach. Condições para a realização do PINS. Eu estou falando isso aqui tudo muito rápido, de forma básica, e o Divaldo vai complementar, porque depois o Tenente Renoir que vai mostrar de fato para a gente e entrar em detalhes específicos. As condições. Nós temos que ter um órgão, um ATS em operação, que vai fornecer CNH, teto, visibilidade, vento predominante, as informações de tráfego e METAR. Isso, quando a gente fala de Angra e Santos, podem ser substituídos, vamos dizer assim, por estações meteorológicas de superfície, uma AMS3 ou uma estação meteorológica de superfície automática. O que quer dizer a AMS3? Só para vocês terem uma noção, nós temos 3 tipos de estação meteorológica de superfície. Basicamente, a diferença é que a estação número 1 e número 2 é mais completa, ela produz carga sinótica e tudo mais. A AMS3 é uma mais simples, que fornece altímetro, temperatura, vento, acho que não fornece teto, enfim, mas é um pouco mais simples. Tá? Mas, obrigatoriamente, a gente tem que ter esse tipo de informação. E eu acho que faltou um aqui embaixo. Passa aí, William. Tá aí. Obviamente, possuir a carta de aproximação válida a bordo com você, para que você
tenha referência, esteja com ela a bordo, caso tenha uma inspeção, alguma coisa. Como que funciona o procedimento? Aqui eu vou dar um resumo, depois o Rivaldo vai passar e o tenente Renan finaliza. Aqui nós temos um exemplo de um procedimento de saída Point in Space. Então, como já acontece aqui em algumas plataformas, como eu falei em Londres, tem alguns procedimentos assim, e para a gente também, um procedimento de saída Point in Space pode servir vários helipontos de uma região, vários aeroportos até. Nesse caso, a gente está vendo 3 helipontos, você decolando desse heliponto, e aí tem uma questão que o Divaldo vai explicar para vocês, VFR ou visual, qual que é a diferença? Porque nas cartas, você vai ter uma orientação, prossiga visualmente ou prossiga VFR. Tem uma diferença com relação a isso, que o Divaldo vai explicar melhor, mas decolando de qualquer ponto no segmento visual, reparem que ali na nossa direita tem a parte do segmento visual e o segmento de instrumento. Decolando visual até um Initial Departure Fix, que vai ser um ponto a partir do qual você entra então no instrumento, prossegue para um fixo e sobe para a seguinte rota no mínimo em route altitude, que é o nível de voo instrumento, que o Divaldo também vai explicar um pouco para vocês como que funciona. Seguir o instrumento e aí prossegue para o seu destino, ou IFR para São Paulo, enfim, ou um plano Yankee, talvez, enfim, o que vocês decidirem. Continuando, e aqui um procedimento de aproximação Point in Space. Você vindo em rota, vindo no instrumento, a partir de um ponto, o Initial Approach Fix, você inicia uma descida, vão ter alguns pontos balizandos, né? Ali o IF, o Intermediate Fix, Final Approach Fix e o Missed Approach Point, a partir do qual você inicia a remetida. Reparem que quando você atingir o Missed Approach Point, se você aí sim atingir as condições visuais, você vai prosseguir visual para o seu heliponto. Lembrando, pode atender um ou mais helipontos na região. Então, todo o procedimento Point in Space, obrigatoriamente, na saída ou na chegada, inicia com o segmento visual, passa para instrumento, ou você vem instrumento até determinado ponto, não avistou, arremete, todo o perfil de arremetida é previsto na carta, está balizado, isso que é importante, a nossa segurança militar, ele foi todo construído em cima das exigências de RNP, approach, em rota e na descida, RNAV e RNP1 durante a aproximação. Então, basicamente isso, pessoal. Segmento visual, passando para instrumento, para saída, chegando em instrumento, terminando com um segmento visual obrigatoriamente. Acho que eu tiro aí. E agora eu vou passar para o Divaldo, que ele vai terminar aí. Pessoal, boa noite. Boa noite. Nas cartas a gente pode se deparar com essas duas observações. Prossiga VFR ou prossiga visualmente. Né? A diferença é o seguinte, prossiga VFR, você tem que manter as regras do voo visual. Tá? E prossiga visualmente, você tem que manter sobre as regras de voo visual no segmento visual e evitar obstáculos com visibilidade suficiente para voltar da onde você decolou. Provavelmente você vai ver isso mais na carta de saída por instrumento desses locais, tá? No pins de saída. Não vai ser muito... A verdade, essa regra foi colocada porque não existe mínimos para decolar. Você não tem, alguns aeroportos têm, mas a regra geral é que não tem. Você vai decolar de um aeroporto para outro aeroporto, não existe um mínimos para você decolar. Você decolaria de um aeroporto, logicamente, se ele tivesse os mínimos para pousar. Porque se você tiver algum problema e tiver que voltar, você tem que pousar naquele aeroporto, então teria que estar nos mínimos para pouso. Então existe a possibilidade de você decolar com os mínimos abaixo dos mínimos para pouso. Tá? Na aviação comercial tem algumas regras, desde que você tenha uma alternativa de decolagem numa distância razoável. Mas aqui você tem que manter uma referência visual até você conseguir cruzar, iniciar na altitude ou acima da altitude recomendada, ou então voltar para o ponto de onde você decolou. O procedimento de saída ele engloba todos os aeródromos, helipontos e qualquer coisa que tenha da onde você decolar, um raio de 10 milhas do ponto da ICA. Okay? Os critérios de separação dos voos, ela está estabelecida no DOC 8168, tá, da ICAO. A gente não precisa se aprofundar nisso, o pessoal do controle, principalmente no PINS aqui de Santos, que vai prover a separação. No de Angra não muito, porque a gente não vai conseguir contato rádio com eles,
e nós estamos voando no espaço aéreo classe Golf. Tá? O único serviço prestado pelo ATC é serviço de informação e de alerta, se for o caso. Tá? O gradiente mínimo de subida, o gradiente mínimo de subida padrão, que está estabelecido nos documentos todos de elaboração do PINS, é 5% de gradiente de subida. A velocidade máxima na aproximação final e perdida é de 90 nós. Por isso que o PINS é exclusivo para helicóptero. O raio de curva dele não é compatível com aviões. Se o avião tentar fazer um avião de alta performance, tentar fazer, e no segmento da arremetida, da aproximação perdida, o raio de curva dele vai ser tão grande que ele não vai conseguir cumprir o perfil. O risco é muito grande. Tá? Ele não consegue manter uma velocidade muito compatível. O gradiente ideal de aproximação é 6,5%. O gradiente ideal de aproximação perdida, 4,2%. Mas tem todos esses valores estabelecidos para cada procedimento nas cartas que são homologadas, elas estão lá, você vai usar o gradiente de subida que tiver na carta. O procedimento de saída do aeródromos até no raio de 10 milhas do IDF, né, no ponto inicial do Initial Departure Fix. Para relembrar só o gradiente de subida, a sua razão, a gente trabalha com razão de subida, né? O gradiente vezes a velocidade indicada é igual à razão de subida, se arredonda com um múltiplo de 100 superior, imediatamente superior. Tá? Todas as regras, lembrando, para esse tipo de procedimento, todas as regras IFR, para o voo IFR, devem ser cumpridas. Então, quem voa IFR está acostumado a fazer procedimento, todas as regras, sem exceções, de um voo IFR devem ser cumpridas. Tá? Se você partir de um aeródromo IFR, você está partindo de Congonhas, as condições meteorológicas estão IFR em Congonhas, você pode ir para Angra perfeitamente, vai fazer um plano de voo IFR, vai sair, fazer uma saída de Congonhas, voar em rota e vai aproximar em Angra com um procedimento devidamente homologado. Tá? Se você estiver partindo de um aeródromo não controlado, que não tem procedimento de saída, um helicentro, um helicidade, um heliparque, ou partindo daqui de Marte, você tem que apresentar um plano de voo Zulu e apontar aonde é o seu ponto de mudança de regra. Tá? Não adianta você chegar em rede e falar que você vai iniciar o procedimento para Santos. O fixo de início do procedimento em Santos está a 2 milhas de rede. O controle não vai ter tempo suficiente para te gerenciar. Então você tem que avisar antes, você tem que indicar um ponto de mudança de regras antes, você tem que entrar em contato com o controle bem antes, para que ele possa te gerenciar. Você vai ter que mudar as regras Palmeiras, em Embu, num lugar longe e depois ser controlado para lá. Tá? Angra já não é o caso, porque a gente está voando espaço aéreo classe Golf, como eu falei, o controle nesse caso ele vai te prestar serviço de informação e de alerta. Você não é controlado, mas de qualquer maneira, obrigatoriedade de manter comunicação bilateral e um plano de voo, obviamente. Né? Todos os voos IFR devem manter contato com o órgão de controle, independentemente da classificação do espaço aéreo. E as regras para voo IFR fora de aerovia estão na IP Brasil, na parte in-road 1.3-1. Como nós sabemos aqui, as aerovias, o nível mínimo das aerovias Terminal São Paulo Rio de Janeiro é o nível 145, quer dizer, o nível 150, 500 pés abaixo, 145 começa as aerovias, Terminal São Paulo e Rio de Janeiro. Mas é possível a gente voar IFR fora de aerovia, é possível voar IFR em espaço aéreo classe Golf. As regras estão estabelecidas na IP Brasil. Nível mínimo de voo IFR. Em aerovia, os níveis mínimos estão estabelecidos no próprio simbologia da aerovia, na indicação de nome dela. Embaixo do nome você tem o nível mínimo. Tá? O cálculo de nível mínimo para voo IFR fora de aerovia, você tem que cumprir o seguinte: procurar o mais alto obstáculo, a mais alta elevação, numa faixa de 30 km, 16 milhas para cada lado da tua rota. Tá? Soma-se a maior correção QNE, essa correção QNE está na ICA 100-2, vai entrar lá no DCEA, tem essa publicação lá. Soma-se 1.000 pés de gabarito e arredonda com o valor correspondente a um plano de voo, um nível de voo IFR. Se por um acaso você estiver voando
região montanhosa, você acrescenta 2.000 pés. Que é o nosso caso aqui, nós vamos sair de São Paulo para Angra dos Reis, o gabarito deve ser 2.000 pés, você deve acrescentar 2.000 pés. A correção que ele é aí está sem 2. Pode passar. Só lembrando aqui, o procedimento em Santos, tudo que está em marrom aqui nessa ilustração é espaço aéreo classe Golf. Tá? Procedimento em Santos, você está na FIS e você está, imediatamente você vai subir ali para 5.000 pés, 6.000 pés, você vai entrar na Terminal São Paulo, se não me engano, a 1. Terminal São Paulo 1. Aí, obrigatoriamente, é espaço aéreo controlado, você vai ter que ter o contato com o controle, e o controle vai prover separação para você. Tá? Ele vai te separar de outros tráfegos, ele vai colocar a separação para início do procedimento para todo mundo. Em Angra dos Reis, a gente passa lá, não está aqui, né, terminal São Paulo 3, termina na posição ponta, mas ali continua sem controle, espaço aéreo classe Golf. Ninguém vai prover separação. Então, se você decolar de um aeródromo aqui de São Paulo, com destino a Angra dos Reis, você tem que indicar um ponto de mudança de regras o mais próximo de São Paulo possível, para que você possa subir, ter tempo, ouvir, falar com o controle, ver se tem mais alguém indo para lá, prover a sua separação para esse outro tráfego. Você tem que providenciar tudo isso, tá? Fica a seu critério. O controle vai te controlar até você sair do espaço aéreo dele, até sair da Terminal São Paulo 1. Tá? Vamos passar o livro. Lembrando, essa daqui também está na IP, no Enroute 1.4-8, a classificação do espaço aéreo brasileiro. Nós temos aqui espaço aéreo classe Golf, tipo de voo que é permitido qualquer tipo de voo, né? A separação não é proibida, tá? Não existe separação. Mínimos de visibilidade, teto não é o caso, não tem limites de velocidade para voo IFR, radiocomunicação bilateral contínua que você precisa para voar IFR e não precisa de autorização. Mas lembrando, você está partindo do aeródromo da Terminal São Paulo. Você vai ter que subir para poder fazer o cruzamento da serra. Se as condições lá embaixo estão requerendo que você faça um procedimento IFR, provavelmente a serra vai estar fechada. Então, apresentar um plano de voo, fazer a coisa do jeito que deve ser feita, sem aparecer de repente e muito próximo do controle, do controlador, fala, controlador, eu estou aqui na posição ponta, vou fazer o procedimento em Angra. Aí tem um outro tráfego que estava na frequência do controle, desde aqui de São Paulo, e não estava sabendo de você, está com o mesmo estimado no ponto. Então, vamos fazer a coisa certa, prover a nossa separação, apresentar o plano de voo, o quanto antes mudar de regra, melhor. Mas existe um problema aqui em Santos, que o Renault vai apresentar para a gente, a posição dos fixos de entrada no procedimento em Santos. Tá? Existe esse probleminha. Pode passar outra. Essa daqui é a carta. Essa de saída de Angra, né? É a saída de Angra. A resolução está bem ruim. Mas basicamente é o seguinte, não vou entrar muito em detalhes, que o Renault vai entrar em mais detalhes que isso, que a qualidade da carta dele está melhor. Você vem visual até o ponto. Você vai visual até o ponto, lembrando, num raio de 10 milhas desse ponto do início do procedimento de saída, você pode voar qualquer aeródromo, qualquer heliponto, qualquer área, mesmo que seja um Zulu, você saiu de qualquer lugar. Num raio de 10 milhas você pode ir para esse ponto, cruzar ele a 600 pés no mínimo e daí cumprir o perfil de subida, tá? Mantendo aqueles mínimos de razão de subida, dos gradientes de subidas que estão estabelecidos na carta, tá? É necessário fazer o plano de voo Zulu também, você partindo de Angra para vir para cá, o controle tem que saber, porque depois você vai subir e falar com ele, então você tem que apresentar um plano de voo. Tá? Esse é o procedimento de aproximação de Angra, também está com a resolução ruim, né? Você tem que fazer um plano, tem que estar com o plano certinho e tal, você tem que estar separado. O Renault vai entrar em detalhes, mas você só pode iniciar o procedimento depois que a outra aeronave à sua frente abandonou o ponto de aproximação perdido, tá? O Missile Approach Point. Depois que ele terminou, você pode iniciar. Não pode ter duas aeronaves ao mesmo tempo no procedimento. E você também não pode iniciar o procedimento se tiver alguém decolando. Tá? Vai ter que manter a espera, por isso a fonia
a escuta, várias frequências, controle, a rádio, a frequência de coordenação do aeródromo, a Rádio Santos, todo mundo, a frequência de coordenação do litoral, a frequência de coordenação do Rio de Janeiro ou Oeste, tem que manter a escuta de tudo isso. Como é que a gente vai fazer? Não sei, mas vai ter que fazer. A gente vai ter que dar um jeito. Esse daqui é o procedimento de saída de Santos. Tá? Vem visual até esse ponto, o ponto de início do procedimento, e você tem duas possibilidades de saída. Né? Você pode sair por um lado ou pelo outro. Isso a gente vai ter que levar em consideração também a pista em uso em Congonhas. Tá? Se você está vindo para São Paulo, todo mundo aqui está operando, vai vir para São Paulo, então você está vindo do litoral para cá. Se você for fazer esse procedimento de saída em Angra, é legal você ouvir o ATIS de Congonhas e saber qual que é a pista em uso. Porque se estiver usando a 3.5, o pessoal chega baixo em rede. Então você procura sair pelo outro lado, tá? Não no sentido de rede. Se estiver usando a 1.7, você pode escolher o lado, mas vai para o lado que você não vai conflitar, aonde o tráfego de aviões estão mais baixo, que no caso do operando 1.7, próximo ao RUC, né? Ele estaria mais baixo. Vamos passar ali. Esse é o procedimento de aproximação em Santos. Se você pegar o procedimento RNAV para o aeroporto de Santos e ver os mínimos para circular, eles são maiores do que os mínimos estabelecidos no Point Space. Tá? O teto aqui é 600 pés, se não me engano, e para circular do procedimento RNAV de Santos é 800 pés, se não me engano. 800 pés. Não dá para ler aqui, então ficou ruim. Tá? Mas esse daqui vai favorecer a gente. Tá? Então você pode aproximar para esse ponto e depois seguir visual no litoral para onde você quiser. Ok? Bom, pessoal, essa é a parte da BRAP. Tenente Renault vai assumir e vai passar a parte do SRPV e entrar mais em detalhes sobre os procedimentos em si. Só lembrando, Paulo, que todos esses documentos, tanto o 104, 111, as cartas, o próprio AIC 5018 que baliza todo o PINS, a gente encontra no IS Web, vocês conseguem baixar tudo lá. Então tá todo. Eu inclusive recomendo da AIC a 5018, tem tudo isso que a gente falou, basicamente toda a palestra está em cima disso, então vocês conseguem ter todo o material lá, por favor. Não é longo, é curta, é fácil. Senhores, boa noite. Me reapresentando aqui, Tenente Renault. Satisfação muito grande estar aqui. Eu acho que é uma iniciativa muito positiva que o Estado esteja mais próximo do usuário, para que a gente entenda qual que é a realidade dos senhores, quais são as necessidades, para que a gente consiga aí atendê-los da melhor forma possível. Afinal, somos prestadores de serviço e é obrigação nossa. Então, essa é uma iniciativa muito positiva e eu agradeço aí o convite dos senhores para estar aqui hoje. Antes de iniciar, eu sei que quebrando um pouco o protocolo que eu não sabia, eu queria pedir uma salva de palmas para o Daniel, que está prestes a ser papai aí. O profissionalismo dos senhores através disso aí. Ele está aqui com o telefone aqui grudado, porque a qualquer momento ele pode sair. Então, se ele sair correndo, os senhores já sabem qual foi o motivo aí. Está chamando aqui. Já prometo que eu vou ser o mais breve possível. Antes de eu começar a falar do PINS, eu gostaria de falar um pouco sobre o SRPV. Prometo que vou ser bem breve, senão acaba nascendo filho ou filha? Filho. O menino aí vai acabar nascendo e ele não vai ver, ou então ele vai sair no meio da palestra. Não é desejável isso aí. Mas antes de falar do SRPV, como todo mundo sabe, em 44, Convenção de Chicago, dentre os países que participaram, o Brasil também participou. À época, havia necessidade de uniformizar as ações com relação ao tráfego aéreo, porque cada país seguia uma regra, e eles viram que o modal aéreo ia ser extremamente utilizado. E se não houvessem regras, se não iguais, muito parecidas, a gente teria um grande problema na segurança operacional. Próximo. Foi criada a ICAO em 44. Bom, em 46 o Brasil aderiu ao ACI, né? Então as regras que a gente utiliza
né, a gente tem algumas diferenças, mas basicamente a gente utiliza as regras da ICAO. Algumas informações para aqueles que tiverem alguma dúvida, algumas dicas. Por exemplo, se alguém for voar, quiser fazer aerodesporto, enfim, está bem explicado, porque às vezes a gente sabe que olhar as legislações é um pouco complicado. Então a gente tem bastante apresentações explicativas. Eu sugiro os senhores verem o site. Tá? No site também a gente tem os nossos principais projetos, dentre os quais o PINS Litoral. PINS Litoral, basicamente, por enquanto, a gente só tem Angra e Santos, mas pode se estender. Até vou pegar o gancho que o comandante estava falando aqui com relação a Laranjeiras, né? Não sei o que aconteceu, porque que não tem o PINS lá. Mas uma das coisas que o Edivaldo falou aqui, não tem como ter o PINS se não tiver uma estação meteorológica para poder prover as informações. Não estou dizendo que é isso, mas muito provavelmente seja. Tá? Porque senão, como é que ele vai ajustar o altímetro para voar ali, entendeu? Então provavelmente seja isso. Mas a gente vai pesquisar. Eu não sabia dessa informação também não. Tá? Pode? Tá? Então esse é o site nosso, SRPV.gov.br. E agora eu vou para a apresentação propriamente dita. Tá? Já fiz a minha propaganda aqui, a propaganda da SR, então agora vamos para o que é o objetivo nosso mesmo, que é apresentar os procedimentos PINS. E aí já a visão do controle de tráfego aéreo, tá? Pode passar. Roteiro bem breve, o conceito PINS, que eu só vou complementar, os PINS de Angra e os de Santos. Pode passar. Ó. Então, os procedimentos PINS, eles podem ser estabelecidos tanto para aproximação como decolagem, como já foi falado aqui, e para os procedimentos de saída RNAV1 e ou RNP1. Só cabe destacar aqui o seguinte, depois eu vou falar de novo, a questão da RNAV1 é necessário que haja vigilância ATS para o RNAV1. Por quê? A diferença do RNAV para o RNP é justamente que o RNP, ele avisa se você estiver fora dos parâmetros estabelecidos de voo de 1 milha, ele alerta, o RNAV não alerta. Aí no caso, por que tem que ter a vigilância? Porque se o controlador verificar que os senhores estão voando fora do parâmetro, ele avisa. Então ele faz às vezes desse alerta. Tá? E para a execução da aproximação, RNP Approach. Vou até aproveitar o gancho do que o Osvaldo falou aqui. É o seguinte, não é só por causa do raio de curva que a aeronave rasa fixa não pode fazer o procedimento PINS. Isso aí tem que ficar bem claro. Quando a gente vai fazer a área de proteção do PINS para helicóptero, elas são áreas mais estreitas. O que significa isso? Eu vou deixar de considerar vários obstáculos. Tá? Porque o helicóptero, até pela performance dele, ele está menos sujeito a desvios laterais. Então, com asa fixa fazer o PINS, mesmo que fosse um procedimento totalmente na reta, ele não teria condições de fazer. Tá? Bom, aí, ainda falando sobre o conceito PINS, com relação à saída PINS, tá? Consiste de um segmento VFR e outro IFR. Tá? Então, ele pode ter decolado daquela localidade ou não, ele estava voando visual, ou não conseguir, por exemplo, cruzar a serra. Ele pode pegar as informações de Santos, as informações de Angra, ir para o IDF, que é o ponto que já foi falado aqui, e depois ele prossegue na saída dele, né? Que seria uma CID, como se fosse uma CID normal que a gente já tem publicado aí, as outras, né? Que já tem publicadas aí na rede. Bom, no trecho VFR até o IDF, a separação com obstáculos é a responsabilidade do piloto. Por quê? Porque o voo é VFR, regra de voo visual. Tá? Aí no segmento instrumentos, né? A partir do IDF, então ele chegou no IDF, na altitude mínima de cruzamento, porque não adianta, eu cheguei no IDF, estou abaixo da altitude mínima. Eu estou cumprindo o procedimento? Não estou, porque aquela altitude ela já foi calculada para garantir a separação com obstáculos. Tá? E aí, os critérios CONSOPS é o DOC 8168. Então, é uma animação da figura que já foi passada aí. Então, a aeronave decola, prossegue VFR, a partir do IDF é o segmento instrumentos, ele tem que manter todos os parâmetros, tanto laterais como verticais em termos de gradiente, para seguir até o waypoint de rota e depois a altitude ou o nível de voo calculado conforme já foi falado aqui. Tá bom? Pode passar. Então, aí a CPINS consiste de um segmento instrumentos e ele chega até LDA, onde ele vai ou não prosseguir visual.
Tá? No trecho de instrumentos, né, IFR, do IAF até o MAPT, né, do fixo inicial até o MAPT, na altitude mínima de descida, que é o parâmetro, ele pode descer no trecho da final entre o FAF e o MAPT, ele até pode descer para NDA, além disso não pode. Tá? Então a separação com obstáculos é garantida pelo PANSOPS, ou o DOC 8168 que foi citado aqui. Aí no segmento visual, a partir do MAPT, a separação de obstáculos é responsabilidade do piloto. Logicamente, isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, se for cancelado o voo, instrumento e ele prosseguir visual. Relógio, cheguei no MAPT, não consegui atingir visual e prosseguir na perdida. Onde que está a separação? Está na própria carta, desde que se sigam todos os parâmetros estabelecidos. Tá ok? Se eu estiver falando muito rápido, vai lá, pode ir. Alguma dúvida até aqui, senhores? Não? Aí esse é o perfil da carta, então altitude de transição 5.000, lá no meu fixo intermediário 2.100, eu vou descendo até 1.900 pés, eu posso atingir 1.900 pés em qualquer dos pontos entre o RIF e o FAF, tá? Aí fica a critério do piloto, e aí a partir do FAF, que é 1.900 pés, eu vou descendo, vejo que o gradiente não está o ideal, então o gradiente é um pouquinho diferente, tá? 6,2%, tá? Até o MAPT. Ali é o ponto de decisão. Se eu estiver visual atingir, vencer, eu cancelo meu plano de instrumentos e prossigo o FR para pouso em Angra ou eu prossigo para outra localidade. Tá? E aí dali para frente é com o piloto. O que mais aqui? MDA 950 pés a gente falou, visibilidade mínima 1.500 pés e é isso. Tá? Lembrando que se a MS de Angra estiver fora, cancela-se o procedimento. Não tem como fazer, que é o mesmo problema de Laranjeiras. Por causa de QNH, isso aí. Tá bom? Bom, com relação à saída pagode no alto do grade no alfa de Angra, tá? Permite que as aeronaves prossigam instrumentos para as terminais São Paulo e Rio. Tá? Vamos lá, pode ir. Aí aqui, ó, o que eu falei para os senhores é o seguinte, é o mesmo princípio da aproximação. Percebam que a partir do Alfa Golf 001, que eu posso ter a aeronave em espera ali, por isso que tem que ser muito bem coordenado, tá? Do Alfa Golf 001, quando ele toma proa para terminar São Paulo, ou quando ele toma proa para terminar o Rio, ele vai cruzar a Réa Golf. Então, assim como a questão de pedir para modificar as regras, antecipem e façam a coordenação também na frequência litoral oeste. Litoral oeste, perdão, frequência oeste da Terminal Rio, tá? Para poder coordenar justamente com os tráfegos que estiverem cruzando ali, na asa fixa. Tá ok? Pode prosseguir. Tá, essa aí é a carta, pode dar mais um clique. Beleza? Mais um. Então assim, como a imagem da outra apresentação tinha, pode deixar aquela lá. Não tinha ficado muito legal, então o cara prossegue para o IDF ali, Alfa Golf 004, se eu não me engano. Isso. Que é o IDF. Então ele tem que estar ali a no mínimo 600 pés de altitude. Tá? E a partir dali, ele vai prosseguir instrumentos e faz esse procedimento aqui. Tá ok? Bom, pegando o grau também da carta, né? O que a gente tem de importante? Pode clicar mais um, por favor. Isso aí, pode voltar. Não, pode voltar, por favor. Mais um. Aí. Tá? Então ali, ó, a questão do GNSS requerido. Vamos lá. O GNSS é obrigatório, a gente não tem procedimento DME, ou nada com dessa natureza. Então são todos GNSS. Tá? Então não adianta só RNAV1, mas os meus sensores são outros que não GNSS. Não dá para fazer. Tá? Então RNAV1, RNP1 e para o RNAV1, como eu já havia falado, vigilância ATS requerida. Em Angra, o controle Rio não presta o serviço de vigilância, portanto, RNP1. Tá? CAT-H, está escrito ali na carta. As outras informações, vídeo book. Vamos lá, pode prosseguir. Mais uma. Tá, esse é o perfil, né? A gente colocou um perfil melhor ali. Então ele passa o Alfa Golf 004, 600 pés, Alfa Golf 006, o flyby, Alfa Golf 001, que é o mesmo fixo da aproximação,
Tá? Então, por isso que, além de eu não poder fazer o meu procedimento de aproximação com outra fazenda, eu também não posso fazer se eu tiver uma decolagem. Então, tem que ser muito bem feita essa coordenação. Tá? E aí, alguns dos senhores podem perguntar assim, pô, mas por que foram feitos procedimentos tão próximos um do outro? O pessoal aqui voa em Angra, voa. Não sei se o pessoal... Ali não tem local para colocar ponto. Não tem. Não tem. Porque eu não lembro nem que tem um nome que o pessoal chama lá. Mas é morro de um lado, morro na frente, morro do outro. A gente não ia conseguir garantir a liberação do obstáculo. Então, quando tiver instrumento, vai ter que ser bem contra-gota mesmo. Tá? E, pode falar. Por que esse PIN foi colocado ali tão próximo à pista? Não poderia ter sido feito mais para fora, mais próximo ao mar? Então, o problema... Qual é a diferença com a pista, entendeu? Então, na verdade, eles colocaram um pouco mais próximos ali, mais próximo da pista, porque é o seguinte, você tem que ter alguma coisa de referência que não seja água. Porque o cara manter visual com a água é algo complicado, porque ele pode ter um espelhamento, alguma coisa assim, voar de doce e achar que está voando. Pelo menos foi isso que nos foi passado. Justamente referência com a água. Aí é lógico que você tem o visual, você vai ter observação, você volta aqui vai ter isso. Então, mas é porque essa foi uma das diretrizes que passaram que o pessoal foi isso. Eu precisava ter a gente chegou a falar sobre isso, mas aí quando foram desenvolver o procedimento, eles falaram, não, referência com água não é bom porque o cara pode pegar e achar que está visual, não está, enfim. Enfiado no meio das morros. Não, mas é que está, não, mas enfiado no meio dos morros, mas é assim, eu estou falando, o problema é quando o cara tiver VFR, ele se manter visual. Eu entendo e concordo. Mas assim, pelo menos a partir do IDF para frente, a questão do morro ou não, fazendo o procedimento do jeito que tem que ser, não tem problema. Tá bom? Pois não. E na região do mato, se vai ter uma área restrita para não haver conflito entre VFR e IFR? Está um saindo visual e o outro está passando por baixo? Não, a área restrita não foi feita. E na verdade, a área restrita... Como é que vai ser coordenado isso? Então, tem que coordenar com o VFR também? Exatamente, vai ter que ser feito assim. É por isso que eu estava falando com o colega justamente sobre o seguinte: se os senhores acharem por bem que deve ter, por exemplo, uma torre, uma rádio para fazer a coordenação, né, como a Torre Marte faz, enfim, os senhores têm que provocar administrador e o administrador falar com a gente. O DCE não pode bater o pé na porta e dizer que é necessário ou não. Né? O senhor entendeu o que eu falei? Então, é administrador sim. Ok? Não sei se a não, deu para entender sim. Tá? Vamos lá, pode ir. Bom, aí vamos lá. O gradiente mínimo de subida ali para... Senhores, observa lá, o ponto 1 ali, do RMK, 6% até 4.000 pés. Tá? Então, os 5% padrão só após 4.000, que aí eu tenho garantida a separação dos obstáculos. Tá? Aí ele fala da separação de obstáculos, a gente já falou aqui quando tiver VFR, né? Manter o voo VFR até o Alfa Golf 004, e o contato obrigatório na FCA, e eu adiciono a FCA Oeste para os senhores já fazerem a coordenação com o tráfego visual, tanto de asa fixa quanto asa rotativa, tá? Apesar de não estar ali. Tá bom? Até aqui alguma pergunta? Talvez seja bom passar para o pessoal, a partir de que ponto você chegando em Angra para iniciar o procedimento, que você vai estar falando com o controle, e a partir de que ponto você já vai passar para a coordenação. Isso, eu vou falar. Pode passar para a gente, por favor, que aí tem a carta. Então, vamos lá. Pegando o gancho do que o Daniel falou, o que acontece é o seguinte, se a gente pegar lá a Rea Golf, aquelas redes do Rio de Janeiro, em que porção de espaço aéreo eu vou estar falando com o controle de tráfego aéreo? Aqui, ó, na CTR Santa Cruz 2. Se eu estiver voando fora da CTR Santa Cruz ali, volta um para mim, por favor. Ah, não está aqui a carta, pode passar, deixa quieto. Fora da CTR Santa Cruz 2, né, que é aquele limite, aquele bico que tem assim, na CTR Rio, CTR Santa Cruz, eu só vou estar em espaço aéreo controlado se eu estiver voando acima de 5.500 pés. Então, respondendo a pergunta, se eu estiver dentro da CTR Santa Cruz 1, aí eu quiser subir, eu vou pedir autorização para o controle Santa Cruz.
Só que depois que eu sair do limite lateral, o espaço aéreo controlado, que seria o tubulão, vamos dizer assim, ele começa só no nível 105. Ou seja, qual espaço aéreo, qual classe de espaço aéreo que os senhores vão estar voando depois da CTR Santa Cruz? Golfo. Ou seja, FCA Oeste, e quando for para o procedimento para fazer a coordenação, FCA Angra. E aí fica mais fácil para coordenar com quem está visual lá embaixo, né? Você vai acabar fazendo o procedimento abaixo do 5.500, já falando com quem está lá embaixo. E tem um detalhe seguinte, apesar do controle Rio fazer a informação de voo e alerta, eu já digo para os senhores o seguinte, praticamente nenhum tráfego fala com o controle, nem São Paulo e nem Rio. Então a frequência de coordenação, por incrível que pareça, até porque não há uma obrigatoriedade, ele está no espaço aéreo Golfo. VFR, qual que é a obrigatoriedade dele manter contato com o controle Rio? Nenhum. Então é mais fácil, né, nesse caso, melhor a frequência de coordenação oeste. Tá? Obviamente que se o controle tiver alguma aeronave de conhecimento dele, com certeza eles vão passar para os senhores. Tá bom? Com relação à questão da classificação do espaço aéreo aqui, alguma pergunta? Questão de instrumento, visual, quem fala? Então só para ficar claro, tá vendo? A linha azul não ficou muito bom, tá? Em vermelho é o terminal Rio, terminal Rio. Ela começa no nível 110, né? 110 exclusivo, até o nível 195, tá? A CTR Santa Cruz, ela acaba ali, ó, naquela linha azul. Então dali para frente, por exemplo, na Réia Golf, a partir de Manga, espaço aéreo Golf. Coordenação frequência oeste. Tudo bem, senhores? Até aqui? Bom, com relação a Santos, pode passar mais um. Pode passar. Tá, também no pleito dos usuários também, só para contextualizar, que havia uma dificuldade muito grande de cruzamento da Serra do Mar, né? Que ali tem muita serração, é complicado de voar mesmo. Então foi o mesmo processo, da ATM encaminhou algumas propostas e elas foram elaboradas pelo ICA. Tá? Lembrando que a execução dos procedimentos de Santos, tanto de saída quanto de chegada, de aproximação, estão condicionados ao funcionamento da Rádio Santos. Angra, eu dou 3 cliques na frequência da EMS automática e das informações, ok, eu posso fazer. Só que Angra tem um problema que é só visual diurno. Tá? No caso de Santos, ele tem lá a limitação de horário que agora me foge da cabeça, não sei se é HJ e tal, mas só vai poder executar o procedimento tanto de saída quanto de aproximação se a Rádio Santos estiver operando. Por quê? É a Rádio Santos que vai passar as informações meteorológicas para o senhor. Tá? Então, a aproximação de nave, tá? É o mesmo processo, vamos dizer assim, ela permite que as aeronaves em voo nas REA e RE da Terminal São Paulo executem o procedimento de aproximação para Santos. Pode clicar mais um. Então, isso aqui seria no Google Earth, os procedimentos de aproximação com a REA passando ali, tá? E com as REA. Lembrando, como foi bem falado aqui, não deixem para pedir a modificação, por exemplo, em interligação. Está muito em cima. E o controle, principalmente se for a pista 35, né? Tanto que, ó, se a gente olhar essa ré aqui, a serra, a altitude dela máxima é 4.500 pés. Por que os senhores acham que é 4.500 pés? Por causa da final da 35 de Congonhas. Então é muito importante, é uma boa prática. Não estou dizendo que vai inviabilizar o voo, nada disso. Mas é importante que os senhores tenham consciência também de qual pista está sendo usada em Congonhas. Se for 17, está muito longe, a gente não vai ter maiores problemas com o controle. Né? Agora, se for 35, já é um pouco mais complicado. Tá? Não é que não vai ter o voo, não é isso, mas é bom coordenar antes, né? Chamar antes para a modificação das regras. Tá? O que mais? Pode passar. Então, os pilotos, pode voltar, devem coordenar a mudança de regra na 1295. A 1295 é a frequência do Visual São Paulo. Tá? Apesar de ser, mas eu quero mudar para instrumento, eu vou falar com o setor visual. É que, na verdade, esse setor visual vai ver onde os senhores estão em relação aos corredores e vai fazer a coordenação com o setor de instrumentos,
que for a ser afetado, entre aspas, com o voo dos senhores. Tá? Então, a subida acima das altitudes das REA e RE, tá? Só poderão acontecer depois da autorização do controle. Por quê? Os senhores saem do espaço aéreo classe Golf e passam para o espaço aéreo classe Charlie, tá? Da Terminal São Paulo. Então, essa aqui é a vista de plano da carta. Pode ir. Ó, RNP Approach, como eu falei para os senhores. Só para KTH, pode voltar. Tá? Então, ela começa em Dadam ou Irajá, né? Vem até. Lembrando que aqui, ó, em Dadam, entre Dadam e o IF, que é o ST022, a gente tem um outro waypoint que a gente chama de Step Down Fix. Ou seja, eu posso descer até 5.000 e só depois do ST024 é que eu posso prosseguir a descida. Isso é um detalhe importante da carta. Tá? Por quê? Garantir separação com obstáculos. Tá? Então, eu vou até o IF, o Serra Tango 022, altitude mínima 3.000 pés, prossigo no FAF, ali eu começo a minha aproximação final, até o Duzu, ou o Duzo, como os senhores preferirem. Tá? Cheguei naquela posição, atingi VFR, prossigo ou para pouso em Santos, ou eu prossigo para a minha localidade de destino, porque eu cancelei o plano, livre manobrar. Ou eu faço uma aproximação perdida, que consiste no quê? Subir para pelo menos 4.000 pés para o Serra Tango 027 para a espera. Tá? Pode prosseguir. Bom, com relação às observações da carta, ele dá algumas frequências da UPP São Paulo, caso seja necessário, abaixo do que for área controlada, a gente vai falar mais à frente ali, serviço de informação do voo e alerta. A frequência do AFIS Santos, que quando o controle passar para os senhores vão ter que ter contato com eles. Tá? Curso de aproximação final 076, o FAF é 2600 e a MDA 700 pés, né, no MAPT. Aproximação perdida. Terceiro, subir para 4.000, curvando à direita, ele vem falando textualmente o que os senhores têm que fazer. Pergunto, aqui a gente tem gradiente mínimo na perdida? Não temos. Logo, o gradiente mínimo 4,2%. Tá? Eu estou falando isso toda hora que é para massificar aí na cabeça dos senhores. Tá. Com relação ao plano Yankee, eu já falei, ninguém do controle vai ficar entrando no mérito da questão. Tá? Se foi Zulu, se foi Yankee, porque, inclusive, isso é algo que eu vou conversar com o pessoal lá na CR, porque, assim, a gente tem pessoas e pessoas. Pega alguém mais preciosista, não, ele não fez o plano Yankee. Pô, decolando de um local que só é VFR, como é que o cara vai fazer o plano Yankee, tá? Renato, só voltar o slide anterior. Pode voltar. Pode voltar, vamos falar o Will. A gente tinha conversado lá o seguinte, como sugestão. Você tem esses dois pontos de entrada para Santos. Tá? Você tem a posição da DAN e você tem Irajá. Dependendo da condição de Congonhas, a pista em uso em Congonhas, se eu estiver usando a 35, os aviões chegam muito baixo nessa posição e passam muito perto de Dadam. Então o ideal seria aproximar através de Irajá. Tá? Então o ideal, o ponto de mudança de regras, de visual para instrumento, para dar tempo do controle sequenciar você, seria por volta ali de Itapevi, Imbu, qualquer ponto desse. Você já chamou o controle antes e fazer nesse ponto. Se por um acaso estiver usando a 17, o tráfego de avião passa mais alto e entra por Imbu. Então o ideal seria vir para o Palmeiras. Tá? Então a gente pensou numa sugestão de operação. Se estiver operando a 35, aproximar por Irajá. E se tiver a 117, através da DAM, com a mudança de regra em Palmeiras ou em Imbu. Beleza? Isso é uma sugestão só, não é? Mas fica. Por isso que é a importância, complementando o que você falou, por isso que é importante saber, inclusive, qual que é a operação de Congonhas. Que é esses pontos de início do PINS, com certeza. Se eu tenho um sequenciamento, e às vezes a gente tem sequenciamento de aeronave em Santos. Né? Então todo mundo passando ali na proa justamente contrária à da DAM. Eles vão passar um pouco mais alto do que 6.000, tá? Os senhores podem ficar tranquilos. Mas se eu tiver 2 helicópteros, 3 helicópteros,
Se o primeiro está 6 mil, o segundo não vai poder estar 6 mil, então eu vou ter que subir. Se eu tenho que subir, eu posso ter problemas com comboios. Tá? E o controle segurar os senhores em espera. Obrigado. Pode falar. Só a título de sugestão, como uma meio alternativa de cumprir o que o mencionou. Tecnicamente, você vai estar VFR, VNC, aguardando para uma conversão para o instrumento. Né? Também não custa nada a gente aguardar, sob condições visuais, próximo a esses pontos, até que a conversão seja permitida. Né? É claro que essa coordenação pode levar ali 2, 3, 4, 5 minutos, alguma coisa assim, mas a exemplo de outras experiências que a gente tem, fazendo o mesmo procedimento, não é com 15, mas aproximação no aeroporto de instrumentos, não há problema nenhum a gente chegar próximo e, se for necessário, fazer algum tipo de espera. Esperar isso. E lembrando, foi bom o senhor falar isso aí, que, primeiro ponto, vai acabar sendo, se eu tiver uma sequência grande, eu acredito que não vai acontecer com frequência, mas se tiver uma sequência grande de helicópteros por 20, com certeza é uma ferramenta que o controle vai fazer, de mantê-los em espera visual. E assim, o que é bom é que, se, por exemplo, os senhores estiverem voando na réia, na altitude mínima, e se mantiverem dentro daquele espaço, os senhores têm separação com obstáculos, garantido pelo DSEC. Nesse caso em específico. Então, na altitude mínima da réia ou acima, na máxima, lógico, se eu estiver dentro dos limites, a réia é 5 mil mínimo. Se eu estiver ali a 5 mil pés, eu não bato em nada. Tá ok? Visual, né? Visual, mesmo estando visual. Tá? Então, só para... Não estou falando para ninguém entrar em MC, não. Estou falando que está separado do obstáculo. Uma coisa ou outra. Ninguém guarda, não. Não, mas eu vou... Pode passar o próximo. Então, pode passar. Então, isso aqui é o perfil lateral, vamos dizer assim, a vista de perfil da aproximação. Então, no ST-022 a 3 mil pés mínimo, desce para 2.600 no FAF e depois prossegue a descida ali. Os senhores vejam que o gradiente ele é um pouco mais alto. Então, nem sempre se consegue o gradiente ótimo. Tá? Cheguei no Juso. Visual, prossigo VFR ou para pouso ou vou para outra localidade, senão a aproximação perdida que a gente viu lá atrás. Bom, é isso. Até aqui alguma coisa? Questão da frequência eu já vou falar, pode passar. Pode passar mais um. Então, aí com relação a CID, né? Permite que as aeronaves cruzem a serra para modificar, IFR, para modificação das regras, para voo para ré, e mesmo que não seja ré ou réia, se for para espaço aerogolfo, for direto, DCT também, tá? Os senhores podem prosseguir, não necessariamente tem que ser réia ou ré. A gente mencionou isso porque os pontos já são mais ou menos ligados, então, tá? Mas aí é livre manobrar de acordo com o que for autorizado pelo controle. Tá? Lembrando que, no caso de Santos, a gente tem o mesmo problema de âmbito, entre aspas. Por quê? A FIS Santos é bem curta. Então, os senhores pegam, passam o IDF, vão prosseguir na saída, vão cruzar a réia, Foxtrot, e depois daquele ponto vão cruzar de novo. No outro ponto vão cruzar novamente. Só que saindo da FIS Santos. Então, pode ter algum tráfego vindo aqui, né? No sentido Praia Grande, Calma Bertioga. Ou seja, eu vou estar na frequência do FIS Santos, mas, como boa prática, bilateral também, fazendo já a coordenação desses tráfegos visuais. Que aí também não vou estar separado pelo controle. Não, ainda não. E eu já vou mostrar o porquê disso aí. Tá? Pode passar. Vou mostrar o procedimento e depois eu digo porquê. Porque realmente é tanta classificação de espaço aéreo que fica complicado mesmo de entender. Mas vamos ver se a gente consegue passar isso aí para os senhores da melhor maneira possível. Então, ao ingressarem na FIS Santos sobre VFR, quando a gente fala de ingressar, é que a CID não necessariamente tem que ser executado só por aeronaves que estão decolando de Santos. Eu estou vindo de outra localidade, pô, não vou conseguir cruzar. Eu venho, coordenação com a FIS Santos, chamem antecipadamente, porque Santos vai pedir para o controle para os senhores subirem, fazerem, executarem o procedimento,
Porque quem autoriza o procedimento é o controle, nesse caso de Santos. De Angra não, porque não é espaço aéreo controlado, nem ingressa em espaço aéreo controlado. E aí os senhores vão prosseguir de acordo com o que o APP de São Paulo autorizar, tá? E aí a transição é Irajá ou Dadã. O detalhe é que assim, a vantagem aqui é que o controle ele já vai levar em consideração qual é a pista em uso. Então ele vai te jogar para uma transição ou outra de acordo com o tráfego deles lá. Já é diferente da aproximação que os senhores vão ter que ficar antenados ali. Tá? Então após a Rádio Santos informar que o APP autorizou, então, autorizado pelo controle a saída tal, o piloto vai voar para o Duzo, mantendo-se VFR. Vai lá, próximo. E aí eu passando o Duzo, a altitude mínima de 600 pés, como está na carta, eu prossigo no perfil conforme o controle me autorizou, ou com a saída da DAN ou Irajá, tá? Lembrando que as altitudes em Irajá e da DAN, obrigatoriamente 7.000 pés, tá? E ele fala ali no RMK, manter esse VFR até o Bizu. GNSS requerido, de novo ele fala isso, RNAV1 ou RNP1, aí os senhores vão falar, mas aí você falou para mim que é controlado, então nesse caso pode ser RNAV1. Eu não tenho garantia de que em Santos eu vou ter vigilância TS, tá? Então RNP1, tá? E aí a outra observação está ali, já fala, vigilância TS requerida por RNAV1. Tá? Pode mais um? Tá. Pode passar. Então, ó, como eu falei, é necessário manter contato bilateral com a Rádio Santos, porque é quem está justamente coordenando com o APP São Paulo, e ao mesmo tempo a gente fala, olha, FCA, litoral 122925, por quê? Eu posso ter alguém, vamos ver se o chega aqui, cruzando, né, em qualquer um dos dois sentidos, e poderia se constituir como um conflito. E aí é coordenação de tráfego, não tem jeito, tá? Até aqui alguma pergunta em relação a isso? Porque os senhores ainda não vão estar em espaço aéreo controlado e a Ré Foxtrot, ela não é controlada. Aqui, dentro da FII Santos, é prestado somente um serviço de informação de voo e alerta pela Rádio Santos, que a rádio não controla. Tá? Isso, perfeito. Se eu atingir visual aqui, no ST019, posso cancelar e prosseguir visual? Posso. Só que tomem cuidado, porque se mais à frente os senhores atingirem uma condição que não é adequada ao voo, a gente já não tem mais garantia nenhuma de separação com obstáculos. Tá? Pode ser feito, mas bastante cuidado. Entre Bertioga e Praia Grande não é controlado? Não. Abaixo de 5.500 pés, não. Eu vou mostrar, tem a carta, aquela carta que tem na IC 3318, vai dar para ver bem qual que é a situação ali. Com essa carta aqui parece que é controlado. Mas... tá. Vamos lá. Vamos lá que aí a gente mostra. Pode passar. Tá, então, ao livrar a frequência da Rádio Santos, manter contato bilateral nas frequências do APP e FCA Litoral. Pô, mas peraí, Renato, você falou para mim que não é controlado e está pedindo para manter contato bilateral com São Paulo. Então, respondendo a pergunta do colega aqui. Ali em azul, a gente tem o botão ali, FII Santos. Né? Então, o serviço de informação de voo e alerta prestado pela FII Santos. Tá? O que acontece? Quando eu estou saindo, em qualquer uma das duas CIDs ali, o que acontece? Se eu estiver abaixo, só um detalhe, perdão. Se vocês estão vendo aquela linha vermelha ali, é a Terminal São Paulo 2. Ela começa a 3.600 pés, né? Ali já começa a ser controlada. Eu não lembro agora do limite máximo dela. É 5.500. 3.600 a 5.500, ok? Então, isso. Aqui, para fora, é a Terminal São Paulo 1. A Terminal São Paulo 1, que limita a Terminal São Paulo 2, que é aquela menorzinha ali, ela começa a 5.500 pés. Pergunta aos senhores, uma aeronave que estiver voando aqui nesse ponto, a menos de 5.500 pés, ela está em espaço aéreo controlado? Não. Golf. Por isso é que eu falo, contato com a APP São Paulo para já ir coordenando a subida, até o ingresso na área controlada, mas aqui eu posso ter tráfego visual voando em espaço aéreo classe Golf. Tá ok?
Com relação à questão do espaço aéreo não ser controlado abaixo de 5.500, ficou claro? Eu respondi a pergunta do senhor? Tem uma pequena confusão aí, depois a gente conversa com o Bruno. Tá bom. Perfeito. Vamos lá. Pode passar mais. Tá, então aqui, ó. IC 3318. Isso aqui é a carta, uma animação que o pessoal fez, um croquis da carta, só para mostrar aqui, ó. Fiz Santos ali em roxo. Aqui, ó. Terminal São Paulo 1, que é toda essa parte fora da Terminal São Paulo 2, 5.500 para cima. Tá vendo? Aliás, perdão, classe Golf do solo a 5.500 pés. Tá? Ratificando o que eu estava falando ali. Tá? Cruzei 5.501 pés, entrei em espaço aéreo controlado. Aí o controle, como os senhores estão prosseguindo o instrumento, tem que separar de outros tráfegos e de tudo mais, tá? Passear. Pode prosseguir. Tá vendo? 5.500 ali e tal, visual. Esse aqui é o próximo passo, que tem uma grande necessidade também de transitar para a VFR de São Paulo. Né? Próximo. Faz um Big Market Em São Paulo. Marte? Não, Smart. Eu sabia que essa pergunta aí, eu sabia. O problema é o seguinte: o procedimento PINS em Marte, tá? Qual que é a diferença do procedimento PINS, tanto de saída como de chegada, com relação às CIDs e ANSIs que a gente tem? Para o controle, não tem nenhuma diferença. Impacto na circulação do instrumento não tem nenhum. O problema do PINS em Marte são os conflitos que ele vai causar em Congonhas e Guarulhos. Eventualmente, dependendo de configuração de pista, eu tenho que interromper em algum momento. Mesmo para helicóptero, específico para helicóptero? Porque é o seguinte, volta Vamos lá. Pode voltar. Volta. Pode voltar. Os senhores viram qual que é a altitude? Por exemplo, pode parar aqui. A altitude que eu tenho que subir o tráfego decolando de Santos, 7.000 pés. Agora imagine eu pegar entre Congonhas e Guarulhos e subir um tráfego ali a 7.000 pés. Congonhas e Guarulhos. O impacto desses dois aeródromos ia ser muito grande. Porque na condição do instrumento, o pessoal vai pedir, e tem razão, a gente não consegue compatibilizar com sem causar impacto na Congonhas e Guarulhos. Mas por que, Marte? Não poderia ser... Represa Suzano? Então, é isso que eu acho assim, desculpa. Na verdade, talvez a gente não consiga desenvolver um PIN para Marte, por causa da chegada mais alta do oceano. Mas talvez desenvolver, como ele falou, um PIN para represa ou para Itapevi. Isso eu acho que é possível a gente pleitear. E é o que a gente falou no começo, isso é só o início da gente, né? Não, a resposta, perfeito, obrigado. A resposta foi para o PINS Marte. PINS para outras localidades eu posso fazer? Posso. Só que eu vou ter que instalar uma estação meteorológica de superfície automática. Tem todo, não é um processo que a gente faz. Não sei quem foi que acompanhou, mas essa instalação da estação meteorológica de Angra foi uma briga. Isso chegou a nível de ministério, para as pessoas terem uma noção. Então, assim, não é tão rápido. Pode ser feito? A gente pode estudar a viabilidade. Eu não posso garantir, dá para fazer. Uma sugestão, tem esse aeroporto novo? Catarina. Lá vai ter IFR. Lá já vai ter. Eles vão pedir para certificar o aeródromo para instrumento. Não, isso aí pode, mas assim, na verdade, foi até bom o senhor falar. Uma coisa que é uma vantagem do PINS é o seguinte: eu não preciso necessariamente que o meu aeródromo seja certificado para voo com instrumento. Mas vai ter uma estação de observação. Sim, então, pode ser feito? É o que eu estou falando, tem que ver a localização do aeródromo. É o que eu estou falando, senhores, só para os senhores terem uma noção. Para o projeto da Terminal Neo, foi ventilada a possibilidade de fazer um procedimento de instrumentos para Marte. Só que, lógico, teria que certificar Marte e tal, mas estudem a viabilidade. A única alternativa, porque assim, às vezes o pessoal, é simples, é só fazer aqui. Não, eu não tenho como garantir, porque separação de obstáculos. Às vezes, a gente tem um DOC 8168, eu posso ter um obstáculo que inviabiliza o meu procedimento. Não é tão simples assim, tá? Mas o de Marte, para os senhores terem uma noção, para que não houvesse conflito
entre o tráfego de Marte, né, ou ter o menor impacto possível com Congonhas e Bavões, a única alternativa que a gente teve foi o cara vir na Star de Congonhas, prossegue, chega em determinado ponto, ele vai para um IAF diferente do de Congonhas, e aí ele vai descer. Sabe qual foi a implicação operacional disso? Eu tinha que tirar um tráfego de Congonhas na aproximação para colocar o cara de Marte. Aí eu estou falando, não é um critério que nós vamos usar assim, prefere Marte ou prefere Congonhas? Não sou eu. A gente tem instâncias superiores que determinam isso. E a gente tem que seguir a regra do que nos é imposto. Só mais uma sugestão. Pois não. Por que não criar uma Star que cairia no PIN? Criar Star para o PINS? Uma Star helicóptero, né? Olha, aí eu estou falando, teria que estudar, ver onde que a gente colocaria essas Star. Porque, por exemplo, o Dadan, né? O Irajá ali, onde que eu ia colocar uma Star que não... Porque assim, eu poderia ter conflito com a Star de Congonhas e com as saídas de Congonhas, por exemplo, que vão para Curitiba, no caso só para 6 mil. Um pouquinho mais alto do que as rotas que já foram criadas. Não, mas aí que tá, as rotas que estão criadas visuais, elas têm essas altitudes justamente para não interferir no travessamento. Por isso que eu estou falando, eu entendo o pleito de sul, a gente pode estudar. Se puder depois anotar isso para a gente passar, a gente conversar, sem problema. Porque se o senhor, de repente, eu estou falando, dão vários empecilhos aqui e de repente seja até mais simples do que eu esteja falando. Mas eu não posso falar de bate-pronto porque é complicado. O que eu estou falando, tem a circulação de instrumentos que já está em vigor e tem questão de obstáculos também. Tá? Se os senhores verem o PINS de aproximação de Santos, a rampa de final dele, a rampa da intermediária é quase flat. Chegou no FAF com o Marte, ele tem que fazer um mergulho. Por que é? Por causa do obstáculo. Santos é uma dificuldade muito grande, Angra também por causa do obstáculo, então não tem como garantir. Então a gente tem que compatibilizar com o tráfego de instrumentos que já tem lá e ainda tem que ver a questão do obstáculo. Mas pode ser estudado, não tem problema. Qual? Ah, não, as que foram feitas sim. Mas se o senhor pergunta para mim assim, posso criar um PINS terminando em Bugaçu? Não sei. Não tem como, eu tenho que fazer uma análise de obstáculos para poder responder. Eu tenho que ver se eu consigo, dentro dos gabaritos de segurança, manter a separação com o tráfego de instrumentos de Congonhas. Tá? Então não é tão simples, só pode ir. Porque eu acho que a outra grande demanda que nós temos, o senhor deve saber isso, é o inverso. É também entrar em São Paulo numa condição mais deteriorada meteorológica e transitar para uma condição visual. Por isso que pode ser interessante esses PINs, não no aeroporto, se ainda está difícil, mas em alguns pontos setorizados, né, para a gente descer e transitar. Assim, na verdade, o que acontece assim? Seria interessante que essas propostas cheguem para que a gente veja quais são as ações necessárias para a gente atender. É que eu vou falando aqui, sem estudar, sem ver, porque quantos procedimentos eu tenho com Congonhas? Porque Congonhas é o que mais interfere, né? Essa circulação visual. Eu tenho que ver procedimento por procedimento, vendo obstáculos, não é tão simples, mas a gente precisa dar as propostas. Angra foi proposta, Santos foi proposta, não tem problema nenhum. Eu estou falando, não é que a gente não tenha como fazer, eu não tenho como garantir agora que a gente consegue fazer, mas o estudo com certeza a gente faria. Melhor só o colega, pode falar. Chamando essas sugestões, tem uma um pouco mais específica, né? A gente falou que as entradas são um grande problema, a gente precisa estar pedindo uma entrada, a gente precisa ter uma entrada ali por Suzano, precisa ter uma no leste e uma no oeste do e aí o senhor mencionou muito apropriadamente, precisa ter uma estação meteorológica reportando. A minha curiosidade, e aí a minha sugestão, é se no Planejop existe provisão, como a gente tem lá no critério do FAA, para que, ok, eu não tenho uma estação meteorológica para o ponto daqui onde eu estou ali mudando regras, mas eu utilizo uma estação meteorológica afastada, por exemplo, de Congonhas, de Marte, com um pênalti, uma penalidade em cima dos mínimos, né? Por uma diferença altimétrica. Então, essa existe. Existe. O problema não. Assim, perfeita colocação. O colega falou assim, mas se eu tiver uma estação meteorológica um pouco mais distante,
ter um pênalti de MDA. É possível? Eu não me lembro porque são vários números, eu não lembro quanto que é a cada X distância. Só que tem que lembrar o seguinte, se eu também pegar e fizer um procedimento cuja MDA for muito alto, não ajuda. Realmente, quanto mais baixo, melhor. Porque eu não furo a camada. Mas para quem não tem nada hoje, esse é o grande ponto. Não tem nada. Hoje a gente pede uma trajetória para aproximação com a escada do gráfico, ou a gente vai ter que se arrastar, seria uma maneira de a gente já começar a fazer esse processo. Ok, eu não tenho ainda uma roça no que ela está mas de alguma maneira eu consigo ter uma trajetória. E lembrando também o seguinte, só para mais que o colega tinha feito a pergunta já, tem também o seguinte, Itapevi o pessoal colocou como sugestão. Itapevi a gente tem um corredor que liga a marcha ali para os corredores. Qual é a altitude máxima daquele corredor ali? 3.700, 3.600. Por causa de quê? Companhia. Aí agora eu faço um procedimento PINS ali para Itapevi. Para onde que o cara vai arremeter? Para cima do quê? Companhia. Tá vendo como é que a gente tem que estudar caso a caso? Assim, no insight aqui. Então, é o que eu falei, não é um processo simples, entendo como necessário, mas assim, eu tenho que pegar e fazer uma perdida que não leve ele para cima de Congonhas, voltar, tá? Mas eu tenho que limitar a altitude, mas se eu limitar muito a altitude, eu posso não ter segurança em relação a obstáculos, então assim, é algo a ser estudado, mas a gente precisa ser provocado. Com relação à autonomia, já que o IFR, nós estamos indo para Angra, de A para B, vem para C, mais 30 minutos que eu tenho que ficar autonomia. Sim. É isso? Isso. Não tem regra. Aí fica tudo conforme o IFR. Só uma sugestão de um outro colega aqui também, que nós estamos ruins. Esses colegas são animais. Os colegas são bons demais. O helipark é uma estrutura grande que poderia fornecer até automaticamente as informações meteorológicas necessárias. Será que um ponto próximo ao helipark ali para trazer essa aeronave de Irajá até a região de Carapicuíba não seria interessante? É lógico, estudando as consequências também para a pode ser algo viável, sim. Pode ser algo viável. Mas é o que eu estou falando. Depois, o pessoal da Brava puder anotar isso aí. Eu estou falando, o projeto litoral, ele foi feito, mas ele não parou por aí. Tem outras coisas acontecendo para a gente ter outros pins. E esse, senhores, é o momento perfeito para fazer sugestão. É o pessoal que representa a Brava, sabe que a gente está com as portas abertas, a gente conversa, mas essas demandas precisam chegar. Perfeito. Bom, obrigado. Obrigado. Eu não quero ir em Angra, e não estou acostumado com ele, não fiz alguns voos lá, não é o quero assim, mas eu imagino que é uma é muito bom. Essa questão que foi colocada aí sobre colocar em cima da água, porque a gente, quando a gente está voando instrumento, a gente está com o helicóptero absolutamente estabilizado e você só vai deixar de voar instrumento para visual a partir do momento que você tiver visual. Nós voamos a 500 pés sobre a água em condições visuais com tranquilidade e não é porque a gente está voando 500 pés que a gente vai inverter o helicóptero e estar de cabeça para baixo. Normalmente são raros os casos aqui de pilotos que voam single pilot. Eu acho que uma operação IFR pesada, restrita, single pilot é uma carga de trabalho bastante alta para o piloto. A gente imaginando uma situação de single pilot com uma pane qualquer que o cara tem que está gerenciando, é uma situação mais complicada ainda. Ainda assim, eu tenho a impressão de que esse piloto é capaz eu estou colocando o pior cenário, eu acho que ele é capaz, a gente tem 500 pés. 500 pés tem que estar muito perdido para perder isso, essa altitude de uma vez e bater na água. Eu tenho a impressão de que se a gente colocar... Desculpe a minha intromissão aqui, mas eu vi dois pontos negativos nessa história. O primeiro ponto é a altitude de 500 pés para Angra. Aqui em Santos, eu acho que 700 era mais ou menos parecido quando tinha o ADF. Talvez não
não seja possível baixar mais do que isso. O primeiro ponto é o artigo de Angra, e o segundo ponto a partir do momento que a gente tem uma regra de só iniciar uma nova descida depois que o outro abandonou, e a partir do momento que a gente tem uma regra que a gente só pode iniciar a descida depois que o outro cumpriu a CIT, a gente está encontrando 2 helicópteros no mesmo ponto lá no início. Talvez fosse interessante separar esses 2 pontos, como a gente fez no passado aqui nas rotas Romeu e Romeu e Quebec, que é uma confluência, e aí nós conseguimos afastar uma da outra e hoje tem mão em contramão. Eu acho que esse ponto vai ser um ponto muito crítico e a coordenação tem que ser muito em cima. Na verdade, assim, o que acontece aqui, é o que eu falei, a gente fez alguns croquis das saídas e aproximações e o ICA tratou. Eu não vou entrar muito no mérito da questão, mas, por exemplo, o procedimento de Angra, de aproximação que a gente fez, não tem quase que absolutamente nada a ver com o que foi publicado. Tá? Só que o que aconteceu? Por questão de segurança, eu não sei dizer, porque é um processo interno do ICA, não sei se foi o GEIV que acabou questionando a carta, mas eles mudaram os parâmetros. Tá? O ponto inicial era em cima da água? Não, na verdade, não. O ponto não era. Na verdade, a gente não foi autorizado a botar o cara em cima da água, porque foi uma premissa, enfim, questão de segurança operacional. Falaram, olha, não pode ser em cima da água. Ponto. E a gente tem que seguir, não tem como. Vou falar com a autoridade, não, vou botar em cima da água, não tem como. Agora, como que isso chegou, eu não sei. A questão faz um estudo tem um detalhe que às vezes a gente já participou de outros congressos com SRPV e TCE, e em algumas situações existe alguém que acha que não pode. O mais interessante é saber se isso está escrito ou não. Se tiver escrito, não tem como dizer não. Agora, se não está escrito, eu acho que vale a pena usar argumentos para colocar 500 metros sobre a água, porque fica uma coisa mais razoável. Perfeito, mas é que eu estou falando. Aí é o usuário fazendo o estudo e mostrando para a gente que é seguro. É o que eu estou falando. Chega uma recomendação de segurança operacional. Os senhores sabem como é que é segurança operacional. E falam para a gente assim, olha, não façam um procedimento em cima da água. Como é que eu vou pegar e vou falar assim, vou fazer em cima da água? Não tem como. Agora, não tem como, né? É questão de saber como é que está escrito. Se a regra para desenhar o instrumento é uma regra geral no mundo todo, prevê a possibilidade de descer em cima d'água. Agora, se não prevê, aí não tem discussão. Então, mas aí quando vira uma recomendação de segurança operacional, não vai fazer a regra. Se você pegar os pontos de Macaé, resolve o problema. Mas o Pis Macaé é o outro padrão. Mas assim, de qualquer forma, é o que eu estou falando assim, eu não participei diretamente do projeto, então eu não tenho, não é que eu não tenho propriedade para falar, eu tenho propriedade para ver o que foi feito, mas eu lembro que houve essa recomendação. Mas eu acho que é uma boa para mudar isso aí, porque realmente não vai, eu acho que vai, Não, é importante. Assim, como aviador e todo mundo aqui, a gente sabe operacionalmente que é muito melhor para a gente poder descer a 500 pés. Como a gente falou no começo, isso é o primeiro que eles estão fazendo. E a nossa sugestão, daí a importância, Frank, da gente, todo mundo mandar e-mail para cá, seja dos novos pins, um para lá de Itapevi, a gente já falou, uma chegada oeste, uma chegada no leste, tudo isso tem que ser, a gente tem que receber esses inputs, a gente sabe disso, a gente precisa de mais informação e mais solicitação para a gente ir lá passar para eles. Como aviador aqui, a gente sabe, se não tem regra, a gente tem que ir lá e falar, pô, pessoal, já dá para fazer os ensaios em voos, foram feitos, Flechinha fez lá em Angra, em Santos, fez o pessoal do Rio. Então, os operadores disponibilizaram as máquinas e assim a gente vai mostrando o pessoal, como a gente levou o pessoal da torre também para conhecer a área de controle. Então, o legal é vocês bombardearem a ABRAP com isso, com as solicitações e com as ideias, porque tanto o Renault quanto o Cicasco lá estão recebendo tudo isso e está saindo. Então a gente tem que inserir. E a gente tem que levar em consideração outra coisa. Por exemplo, de Santos. O procedimento para circular, no procedimento RNAV de Santos, aproximando para Santos, a LDA é 800 pés.
No procedimento Point Space para helicóptero é 600 pés. A gente já ganhou ali um pouquinho e você não precisa ir para Santos. Você pode ir para qualquer lugar. Saiu o visual, vai para qualquer lugar. Atualmente, qual é a nossa NDA em Angra? Nenhuma. Agora nós temos uma. Não, e assim, e mesmo assim, os grupos de internet acusam uma eu uso o dedo na hora que... Mas eu acredito que eu estive lá com o Thales ontem, lá, a gente teve algumas reuniões lá no SRPV, tanto o Coronel Cássio, o pessoal todo, o Renó, está todo mundo lá disposto a trabalhar a nosso favor. Nós temos que levar as demandas, e eu acredito que nós nunca tivemos um relacionamento tão bom com a autoridade que está tendo agora, e ter essa proximidade de conseguir esse tipo de coisa. O Thales tem um contato muito bom lá com esse caso e está conseguindo um monte de coisa boa. Então, a gente pode levar as demandas todas lá. E assim, e o projeto, ele não é uma coisa estanque, ele pode sofrer alterações. Só que, por exemplo, de levar o cara porque é o que acontece nas plataformas em Macaé, ok. Os senhores têm que pegar, manda um estudo para a gente, não precisa ser nada da NASA para a gente, não, manda um estudo, porque aí eu chego e falo, é o operador da aeronave que está me dizendo que é possível. Aí eu tenho como embasar, agora eu não sou piloto, eu sou especialista em consorte. Como é que eu vou falar para o cara que ele está errado? Não tem, entendeu? Então, assim, eu concordo, sei que ele vai sofrer modificações no futuro, elas não são tão rápidas quanto o pessoal precisa que seja, mas elas vão, ele sempre está sujeito a melhores. Tá? Só mais uma sugestão para o meu de 500 pés em cima da água. Eu acho que o procedimento poderia ser mais alinhado, em vez de fazer curvas na final. Né? Eu vejo aqui no de Santos uma curva de quase 90 graus ali, né? E lá no outro procedimento também uma curva, depois daquela 5.1 milhas, que já é um trechinho curto, você já ingressar numa outra curva. Né? A aproximação final ali, ela fica entre a pista e um morro que tem ao sul ali, não fica? Fica. Eu acho, tá? Não eu falei procedimento Santos. Se jogar o procedimento alinhado, afinal ali, a linha MDA vai subir muito. Eu acho que dá para ir mais profundo para depois... Então, ele tem que fazer o estudo. Eu vou falar assim, em suma, assim, é bombardear a BRAP com as sugestões. Essa questão de atingir visual na água, se quem está operando está falando que está ok, quem sou para falar que não. Mas a gente precisa disso para começar a oportunidade. E aí a gente consegue modificar. Não é algo tão simples assim. Colocando, respondendo aí ao Mussarela, a gente, uma das primeiras, quando a gente começou, assim, quando o papo de Point Space começou, eu estava no Senac ainda. Já estou há quase 20 anos fora do Senac. Mas quando a gente começou a tratar disso, a ideia do Point Space era você deixar o piloto, né, a máquina, no ponto onde ele pudesse pegar visual e a partir daí ele seguir para alguma área, tipo algum aeródromo, né, ou uma pista ou um heliponto, a partir daquele ponto. Então essa ideia de deixar mais alinhado com a pista não é com a pista, não é com um ponto, né? Porque afinal é curva em cima de a ideia lá naquela região tem muito, eu não opero lá naquela região, mas tem muitos helipontos. Então a ideia é você pegar visual e ir para algum lugar de pouso, inclusive a pista de Angra. Só vou refazer a minha observação. Fazer uma final constante, por exemplo, igual um ILS, de 6 milhas alinhado, e não chegar depois de 5 milhas... Não necessariamente alinhado com a pista. Isso, então, aí o problema que eu estou falando, olha quantas coisas a gente tem que ver. Qual foi a solicitação, por exemplo, para a SL descartar o processo? Precisamos de um procedimento que o cara cruze a Serra do Mar. Se eu fizer alinhado, eu vou jogar os senhores para o mar. Vai voar bastante. O helicóptero ele tem uma velocidade menor. Será que é interessante? Mas ao mesmo tempo, que um procedimento mais alinhado seja melhor. Como é que a gente tem que colocar isso na balança? A gente tem que conversar. Entendeu? Não, a sugestão é excelente. Eu estou falando só para uma contra-argumentação
para a gente chegar no topo. E é legal passar essa jornada para a gente. Obrigado. Pode ir. Pode passar aqui, a gente acabou de questão do... Bom, senhores, pode encerrar. Senhores, essa foi a apresentação nossa. Eu sei que muitas dúvidas, sugestões, elas existem. Até dentro do SRPV, no plano com indivíduos também, a gente tem muita coisa que a gente debate e tal. E assim, as sugestões dos senhores são extremamente importantes para a gente fazer procedimentos melhores, que atendam melhor, tá? As portas do SRPV estão abertas para os senhores, tá? E eu agradeço a atenção e peço desculpa se eventualmente alguma resposta não tivesse sido plenamente respondida. Mas estamos aí para ajudar, tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, como o Renato falou, a gente não conseguiu cobrir tudo, enfim, o começo dos PINs vai começar a partir do dia 7 de novembro a publicação das cartas, então a gente tentou fazer uma palestra, pelo menos para mostrar o básico antes do início do procedimento e algumas normas. Como eu falei no começo, é responsabilidade nossa a proteger os PINs para que os helicópteros façam os PINs e não tentar proteger para que isso não caia em grupo, e não vai ter avião querendo fazer, enfim. Pelo menos a gente arrumou por enquanto, dentro de todas as sugestões do Starello, Flanco, Delita, tudo isso eu acho que é muito válido, a gente tem que anotar e fazer reunião com o pessoal, quem quiser participar, está com as portas abertas, e a gente levar essas demandas para lá. O importante é que pelo menos agora, a primeira, como o Renato falou, foi uma demanda para a gente ter alguma condição legal, balizada e dentro de padrões para que a gente possa cruzar a serra na região de Angra e Santos. Então o início foi dado.